Gostaria de apresentar uma coleção do ensino fundamental que gosto bastante, que é essa aqui, A Conquista da Matemática, de Giovanni Júnior e Castrucci. É uma coleção de 4 volumes, né, naturalmente. Esse primeiro volume aqui é da quinta série, que hoje em dia é o sexto ano, né? Então temos sexto ano, sétimo ano, oitavo ano e nono ano. Uma coleção que você também pode encontrar em sebo. Eu acho que as versões mais novas são essas aqui, de capa preta. Eu tenho essa versão aqui de capa verde, que é o do professor, né? O livro do professor. E tenho esse aqui, o do sexto ano, ou quinta série, que na verdade é só o caderno de atividades. Mas eu queria só mostrar os assuntos que vocês que querem se aprofundar na matemática, né? Querem fazer o fundamentos de matemática elementar, querem fazer outras coleções também. Então, mostrar para vocês um pouco da base que vocês precisariam ter, né? Então, na quinta série ou sexto ano, o que é que geralmente a gente vai aprender? A gente vai aprender conjunto dos números naturais, sistemas de numeração, operações fundamentais com números naturais, aí números naturais, divisibilidade, MDC, MMC, aí os números racionais, fração, problemas com frações, representação decimal, e aqui começa a parte geométrica, né? Introdução à geometria, o sistema métrico, medidas de comprimento, medidas de superfície, sistema métrico decimal, medidas de volume, medidas de capacidade, medidas de massa e volumes dos sólidos geométricos, né? Então, para quem já tem uma base, dá para ver isso aqui rapidinho, né? E você que está construindo sua base, tem que gastar um pouquinho de tempo nisso, né? Então, basicamente, é saber a parte básica de geometria, né? O sistema métrico decimal, saber calcular volumes, massas, capacidade, né? Trabalhar com as unidades, metro cúbico, centímetro cúbico, decímetro cúbico, né? Saber fazer essa conversão de unidades, calcular a área e o volume das principais figuras e sólidos geométricos, respectivamente, e saber, né, o que é um número primo, o que é um número composto, calcular o máximo divisor comum entre dois ou mais números, o MMC entre dois ou mais números, critérios de divisibilidade, trabalhar com conjuntos dos números naturais, racionais, então trabalhar com frações, né, as 4 operações com frações, com decimais e coisas do tipo. Então é isso. No sétimo ano, ou sexta série, então os assuntos são aqui, ó, potências e raízes, um pouquinho mais de conjunto dos números inteiros, só que agora trazendo a reta, né, a reta numérica. Aqui, ó, adição algébrica, multiplicação de números inteiros, divisão de números inteiros, potenciação e raiz quadrada. Aí conjunto dos números racionais, novamente, né, a reta, adição algébrica, algumas operações com números racionais, equações, esses conceitos de igualdade, né, os princípios de equivalência, as propriedades da igualdade, equações, equações equivalentes, equações de primeiro grau, aí equações de primeiro grau com duas incógnitas, e aí vai, né, vai avançando equações de primeiro grau. Aqui, ó, inequações de primeiro grau, saber os princípios de inequações. Depois entra a geometria, estudo dos ângulos, né? Medida, ângulos congruentes, ângulo raso, aí subtração, adição, multiplicação, usando ângulos. Aí aqui, estudo dos triângulos e dos quadriláteros, né? Triângulos, classificar os triângulos, quanto aos lados, quanto aos ângulos, quadriláteros também, losangos, paralelogramos, trapézios, por aí vai. Razões e proporções e grandezas proporcionais, porcentagem e probabilidade. E é isso, esse do sétimo ano. Do oitavo ano, cadê? Novamente, números reais, só que aí raiz quadrada, exata e aproximada, a representação decimal dos números racionais, entra agora os números irracionais,
Uso de letras para representar números, então já começa o cálculo algébrico, expressões algébricas ou literais, valor numérico, aí estudos dos polinômios, estudo das frações algébricas, equações do primeiro grau com incógnita, porcentagem e juros simples, sistemas de equações do primeiro grau com duas incógnitas, geometria, trazendo reta e ângulos. Aqui, ó, ângulos formados por duas retas paralelas com uma transversal, reta transversal, ângulos correspondentes, polígonos e os seus elementos, perímetro de um polígono qualquer, diagonais, ângulos de um polígono convexo. Aí o estudo de triângulos, né? Os ângulos, a classificação, altura, mediana, bissetriz, que são algumas sevianas, né? O estudo dos quadriláteros, sim, aí tem congruência também de triângulos, né? Propriedades dos triângulos, isósceles e equilátero. O quadrilátero, paralelogramos, os trapézios. E aqui circunferência. O círculo, posições relativas de duas circunferências, de uma reta e uma circunferência, arco de circunferência, ângulo central, ângulo inscrito e por aí vai. E por fim, no nono ano, noções elementares de estatística, né? Organizar dados, interpretação de gráficos, estudo de potências e suas propriedades, então toda essa parte de potência, notação científica também, cálculos com radicais, que são as raízes, várias formas, né? Fatoração, multiplicação, potenciação, racionalização, simplificação. Aqui entram as equações de segundo grau. Então, toda essa parte, né? A parte gráfica, a parte de função também, né? Domínio, imagem, saber construir as parábolas com cavidade para cima, para baixo, fórmula de Bhaskara, encontrar as raízes, função polinomial do primeiro grau, função polinomial do segundo grau, segmentos proporcionais, figuras semelhantes, relações métricas no triângulo retângulo, relações trigonométricas no triângulo retângulo, área de figuras geométricas planas, a circunferência e o círculo.